Boa noite, pessoal. Resolvendo aqui uma questão de matemática sobre que caiu em Olimpíadas e também está dentro do contexto do nosso mestrado, acerca do preenchimento, de um tabuleiro com peça de dominó num determinado formato. Vamos dar a questão? No tabuleiro 3x25 são colocadas peças 1 por 3 na vertical e na horizontal, de modo que ocupa inteiramente 3 casas do tabuleiro e não se toca em nenhum ponto. Então temos duas perguntas: qual é o número máximo de peças que podem ser colocadas? E achado esse número máximo, para esse número, quantas configurações existem? Bom, vamos responder a primeira pergunta. Veja o que nós estamos falando aqui. Devemos colocar o dominó, que a gente está interpretando como se fosse um dominózinho, essa peça. De modo que ele ocupe menos casas. E assim, claro, se ele ocupa menos casas, ele vai deixar mais espaço possível. Ou seja, vai maximizar a alocação das casas. Então, nós temos aqui 4 maneiras de colocar. Podemos colocar um dominózinho aqui no canto, numa situação como essa, na terceira situação e nessa quarta situação. Só existem essas 4 formas de colocar o dominó 1 por 3 aqui nessa tabela, esse tabuleiro 3x25. Tá? Essa primeira e essa terceira, tá? Quando você preenche elas dão exatamente o número máximo, que são 13. Tá? Então, o número máximo de dominós que a gente pode colocar foi encontrado observando a forma que economiza mais casas, para maximizar a alocação das demais. 13 dominós é o máximo de dominós que podemos colocar aí. Agora eu escrevi aqui, podemos basicamente preencher o formulário, o tabuleiro de 2 formas. Eu coloquei entre aspas porque não é 2 formas, é um monte de formas. Mas as maneiras como elas vão ser preenchidas basicamente são 2. Vamos mostrar. Primeiro assim, existe essa maneira, e ela é única, de colocar aqui, tá vendo o dominó em pé, tá? Só tem essa maneira, não existe outra maneira de fazer isso, ela é única, tá? E existe isso aqui, tá? Essa outra maneira. Vê como é que é essa outra maneira. Eu tenho aqui um tabuleiro, uma peça em pé e outras peças deitadas. Só que não é só essa forma. Nessa segunda maneira, por isso que falei 2 formas. Na primeira forma, todas as peças estão em pé. Todos os dominós estão em pé. Na segunda forma, eu vou ter uma mistura de peças deitadas e peças em pé. Então, basicamente, são essas 2 formas de você preencher o tabuleiro. Essa única e as demais rearranjos dessa forma aqui. Agora que a gente sabe que tem no máximo 13 dominós, quantas configurações há? Nós temos essa primeira que a gente mostrou para vocês. Pessoal, aqui a gente imaginou na sala de aula, aqui no nosso mestrado, de várias formas, e graças a Deus, eu agora há pouco imaginei uma forma radicalmente diferente, porque a gente estava olhando, pensando assim, combinações, permutações com elementos repetidos, e realmente é. Só que a gente estava olhando, tanto aos dominós verdes, que realmente são dominós, como as casas brancas. E você tem que esquecer as casas brancas. O segredo está em você olhar apenas para os dominós. Então eu tenho 13 casas, olha assim, raciocina assim, eu tenho 13 casas, eu tenho 13 dominós, eu tenho 13 casas onde estão esses dominós. E eu vou trocar, como eles são iguais, você pode trocar a torta direito, vai dar só uma resposta. Por isso que a gente diz, o exemplo acima deve ser interpretado apenas olhando para as peças iguais, é uma piada, porque eu quis dizer que aqui os verdes, já que os brancos também são iguais, que ocupam 13 lugares. Sendo assim, devemos calcular, olhando só para as verdes, para os dominós em pé, olhando só para os dominós. Eu tenho 13 são iguais, então permutação de 13 elementos iguais vai dar 1. Só tem uma configuração para esses verdes. Você vai trocar eles de lugar e não tem para onde, não existe outra maneira de permutar isso aqui.
Aí aqui veio o pulo do gato, que graças a Deus eu consegui entender, e a gente conseguiu entender na aula, e agora há pouco eu consegui entender como é que isso aqui podia me gerar a resposta. Porque veja aqui, ó, foi o que eu fiz, pessoal. Eu peguei esses dois primeiros aqui, ó, esses dois primeiros dominós que estão em pé e deitei os dois. Mas a minha, eu não sei nem como é que isso veio na minha cabeça, dou graças a Deus. Eu não só deitei ele, coisa que a gente tinha feito na aula, mas eu deitei ele, imaginei ele como se fosse um só. Entendeu? Por quê? Quando eu imagino ele como um só, eu vou poder continuar interpretando como permutações de elementos repetidos. Só que agora, em vez de 13, eu tenho 12 elementos, sendo 11 iguais e um diferente. E eu vou calcular as permutações disso aí, ó. Agora, deitando o dominó, foi o que eu fiz, eu deitei 2 dominós, né? E vamos interpretar toda vez que aqui, ó, tá? Esse dominó deitado, né, ele vai ocupar o lugar de dois dominós em pés aqui, tá vendo? Ele deitado ocupa o lugar de 2 dominós em pés. Vamos interpretar todo o par de dominó deitado como uma peça só. Então, nesse momento, eu não tenho mais 13 peças, eu tenho 12, uma deitada e 11 em pé. Usaremos o raciocínio de permutações com elementos repetidos. Eu tenho 12 elementos, sendo 11 repetidos. Você calcula a permutação disso aqui, dá 12, é automático, não precisa nem fazer o cálculo, coloquei. Que são as configurações, as permutações para essa configuração. Veja a expansão do nosso raciocínio. Eu comecei pensando assim, ó, vou deitar 2 e vai virar uma peça. Vamos deitar mais um aqui, vamos deitar mais 2 para ficar 2 peças. Ó, deitei esses 2. Tá vendo aqui? Deitei esses 2, tá? E eles dois, esses 4 aqui, viraram só 2 peças. Então, o que eu tenho agora? Tá? Eu não tenho mais 13 peças, agora eu tenho 11 peças. 2 repetidas de um lado e mais 9 repetidas do outro. Correto? Deitando 2 dominós, vamos interpretar novamente cada grupo desse, cada par de dominó como um elemento só, né? Nesse momento, como eu falei, nós temos, graças a Deus, não sei como é que chegou na minha cabeça, né? Mas veio essa ideia e deu certo. Eu tenho 11 peças, porque você transforma 2 em 1 e diminui uma, né? Eu tenho 11 peças, então 2 deitadas e 9 em pé. Então, uma permutação de 11 elementos com repetições, 9 de um tipo, 2 do outro. Você faz o cálculo aqui, dá 55. Né? E veja que eu vou continuar fazendo isso. Eu deitei o primeiro, deitei o segundo, deitei 2, ó, se tiver 1 deitado, se tiver 2 deitados, se tiver 3 deitados, né? Então vamos seguir esse raciocínio. Seguindo esse raciocínio, vamos chegar até na última configuração, que eu ainda escrevi errado aqui, ó. Configuração doido, misericórdia. Tá? Então, ó, quando eu deitasse a última peça, eu teria essa combinação aqui, ó. Deitaria todos eles e ficaria esse cara que não tem como deitar. Aí o que eu vou ter aqui? Vou ter aquele mesmo raciocínio. Você vai deitando 2, ele se transforma em 1. Novamente, aqui no final, a gente tem uma permutação com elementos repetidos, ó. Né? Só que agora eu deitei 6 dominós, vou continuar interpretando as peças, né, par de peças deitadas como uma só. Eu não tenho mais 13 peças como no início, eu tenho 7, 6 deitadas e 1 em pé. Uma combinação de elementos repetidos. Eu tenho 7 elementos, 6 são repetidos, 7 sobre 6, isso aqui vai dar 7, que são as permutações para essa configuração. Tá? Portanto, o número máximo, na realidade a palavra no número máximo, né, são todas as configurações, são o seguinte, ó, lembrado no início, quando todas as peças estão em pé, todas elas são iguais, permutações de 13 elementos sendo os 13 repetidos. Aí depois eu deito uma peça, na realidade eu deito 2, aí vira uma. Por isso que de 13 menos 2 vem para 11. Então, 11 peças em pé e uma deitada. Você somar aqui vai dar os mesmos 13. Então, nesse momento, eu tenho umas permutações. Eu tenho 2 elementos, mas com 11 repetidos. Depois, em vez de deitar 1, eu deito 4, que viram 2 peças. Aí eu tenho 2 peças. São 4 deitados, 2 peças deitadas, 9 em pé. Permutação. Eu tenho 11 elementos, 9 de um tipo e 2 do outro. Elementos repetidos.
Aí eu vou deitar 6 peças que viram 3 dominós deitados. Lembre-se que a gente sempre raciocina como ele deitado fosse uma peça só. E ficou 7 em pé. Calcula as permutações aqui com elementos repetidos. Depois você deita aqui, ó. Deitei quanto aqui? Eu deitei 4. Então ficou 4, que é 8, né? 4 é 8, mais 5 em pé, 13, né? Mas, analisando assim, as peças deitadas, como um par de peças deitadas como uma só, eu tenho 9 elementos. 4 deitados, 5 em pé. Por fim aqui, né? Ó, perto do final, eu deitei 10 deles, que virou 5, e ficou 3 em pé, então um total de 8 elementos, 5 de um lado repetido, 3 do outro. Por fim, quando eu deito, que essa última configuração aqui desse slide, você deita 12 peças, elas se transformam em 6 peças com uma repetida, só uma em pezinha, desculpe. Aí ficou 7 peças, sendo que 6 são repetidas. Calculando essas permutações, olha aqui que vai dar. Essa permutação dá 1, essa daqui dá 12, essa daqui dá 55, essa daqui dá 120, essa daqui dá 126, essa daqui dá 56, essa daqui dá 7, somando dá 377, que graças a Deus a gente conferiu com o gabarito da Olimpíada, está correto. Graças a Deus consegui fazer, estou desde ontem tentando fazer e ficou certo. Boa noite a todos.